Um breve olhar sobre o funcionamento do cérebro. Até aqui, apenas mencionei rapidamente termos como circuitos cerebrais, redes neurais, química cerebral e expressão genética, sem dar grandes explicações sobre o que significam. No resto do capítulo, defino conceitos científicos simples para explicar o funcionamento conjunto do cérebro e do corpo na construção de um modelo completo, para perceber como se pode tornar o seu próprio placebo. O cérebro, com pelo menos 75% de água e a consistência de um ovo mal cozido, é composto por cerca de 100 mil milhões de células nervosas, chamadas neurônios, imperceptivelmente organizadas e suspensas nesse ambiente aquoso. Cada qual idêntica a um carvalho despido mais elástico, com ramos que se contorcem e sistemas de raízes que se ligam e desligam de outras células nervosas. O número de ligações possíveis de uma dada célula varia entre 1000 e mais de 100 mil, consoante a sua localização no cérebro. Por exemplo, o neocórtex, o cérebro pensante, tem cerca de 10 mil a 40 mil ligações por neurônio. Julgava-se que o cérebro era como um computador, e embora as semelhanças sejam muitas, agora sabemos que é muito mais do que isso. Cada neurônio constitui o seu próprio e único biocomputador, com mais de 60 megabytes de RAM. É capaz de processar enormes quantidades de dados, até centenas de milhares de funções por segundo. Ao aprendermos coisas novas e vivermos novas experiências, os neurônios estabelecem novas ligações, trocando informações eletroquímicas entre si. São as chamadas ligações sinápticas, porque o local onde as células trocam informações, o espaço entre o ramo de um neurônio e a raiz do outro, se chama sinapse. Se aprender é estabelecer novas ligações sinápticas, recordar é mantê-las juntas. Assim, uma memória é uma relação ou ligação de longo prazo entre as células nervosas. A criação dessas ligações e as mudanças que sofrem com o tempo alteram a estrutura física do cérebro. Quando o cérebro faz essas mudanças, os nossos pensamentos produzem uma mistura de várias substâncias químicas chamadas neurotransmissores. A serotonina, a dopamina e a acetilcolina são alguns exemplos que talvez reconheça. Sempre que formulamos um pensamento, os neurotransmissores no ramo de uma árvore neural atravessam um intervalo sináptico para chegarem à raiz de outra árvore neural. Ao atravessarem esse espaço, o neurônio ativa-se com uma corrente elétrica de informação. Se continuarmos a formular os mesmos pensamentos, o neurônio continua a ativar-se da mesma forma, consolidando a relação entre as duas células para que elas possam passar cada vez melhor o sinal de ativação para ativação. Em resultado, o cérebro revela provas físicas de que não só se aprendeu, como também se recordou uma coisa. Esse processo de consolidação seletiva chama-se potenciação sináptica. Quando células de neurônio se ativam em uníssono para apoiar um novo pensamento, a célula nervosa cria outra substância química, uma proteína, que vai para o seu centro, ou núcleo, onde se fixa no ADN e passa a ativar diversos genes. Uma vez que a tarefa dos genes é gerar proteína para manter a estrutura e a função do corpo, a célula nervosa apressa-se a produzir uma nova proteína para criar novos ramos entre as novas células nervosas. Deste modo, se repetirmos um pensamento ou uma experiência vezes suficientes, as nossas células cerebrais não só consolidam as ligações existentes entre elas, o que afeta as funções fisiológicas, mas também criam mais, o que afeta a estrutura física do corpo. O cérebro enriquece a nível microscópico. Assim sendo, quando formulamos um novo pensamento, mudamos em termos neurológicos, químicos e genéticos. Aliás, podemos ganhar milhares de novas ligações numa questão de segundos, com novas aprendizagens, novas formas de pensar e novas experiências. Isso significa que podemos ativar logo e pessoalmente novos genes só com o pensamento. Basta mudarmos de opinião. Mente sobre a matéria. O Dr. Eric Kandel, vencedor de um prêmio Nobel, demonstrou que quando se formam novas memórias, o número de ligações sinápticas nos neurônios sensoriais estimulados duplicam para 2.600. Se, contudo, a experiência de aprendizagem original se repetir vezes sem conta, o número de novas ligações volta aos 1.300 iniciais, em apenas 3 semanas.
Dessa forma, se repetirmos suficientemente o que aprendemos, consolidamos as comunidades de neurônios que nos ajudam a recordá-lo na vez seguinte. Caso contrário, as ligações sinápticas não tardam a desaparecer e a memória é apagada. É por isso que, se quisermos consolidar os nossos cérebros, é tão importante estarmos sempre a atualizar, a rever e a recordar os novos pensamentos, escolhas, comportamentos, hábitos, crenças e experiências. Para ter uma ideia da vastidão de tudo isso, imagine uma célula nervosa ligada a outras 40 mil. Digamos que processa 100 mil excertos de informações por segundo e partilha essa informação com outros neurônios, que estão igualmente a processar 100 mil funções por segundo. Formada por camadas de neurônios a trabalhar em conjunto, essa rede chama-se rede neural. As redes neurais também formam comunidades de ligações sinápticas. Também lhe podemos chamar de circuitos neurais. Da mesma maneira que as mudanças físicas na célula nervosa compõem a massa cinzenta do cérebro e os neurônios são selecionados e instruídos para se organizarem nessas vastas redes capazes de processar centenas de milhões de pedaços de informação, o hardware físico do cérebro muda, adaptando-se à informação que recebe do ambiente. Com o tempo, tal como as redes se ativam continuamente, convergindo e divergindo em propagações de atividades elétricas, como uma trovoada louca em nuvens espessas, o cérebro utiliza continuamente os mesmos sistemas de hardware, as redes neurais físicas, e ainda cria um programa de software, uma rede neural automática. É assim que os programas são instalados no cérebro. O hardware cria o software e o sistema de software está integrado no hardware. E sempre que é utilizado, o software consolida o hardware. Então, se estivermos sempre a formular os mesmos pensamentos e a formar os mesmos sentimentos por não estarmos a aprender ou a fazer nada de novo, o cérebro ativa os neurônios e as redes neurais exatamente nos mesmos padrões, sequências e combinações. Tornam-se os programas automáticos que utilizamos inconscientemente todos os dias. Temos uma rede neural automática para falarmos uma língua, para fazermos a barba ou nos maquiarmos, para escrevermos no computador, para julgarmos um colega e daí por diante. Porque já praticamos essas ações tantas vezes que as tornamos praticamente inconscientes. Já não temos de pensar conscientemente nelas, realizamos-las sem qualquer esforço. Consolidamos tantas vezes esses circuitos que os integramos. As ligações entre os neurônios tornam-se mais coesas, formam-se mais circuitos e os ramos chegam mesmo a expandir-se e a espessar, da mesma maneira que podemos consolidar e reforçar uma ponte, construir novas estradas ou alargar uma autoestrada para acomodar mais trânsito. Um dos princípios mais básicos da neurociência afirma que as células nervosas que se ativam juntas conectam-se. Com o cérebro a ativar repetidamente e da mesma forma, reproduzimos o mesmo nível mental. Segundo a neurociência, a mente é o cérebro em ação ou funcionamento. Assim, podemos dizer que se nos lembrarmos diariamente de quem julgamos ser, reproduzimos a mesma mente, levamos o cérebro a ativar-se da mesma forma e ativamos as mesmas redes neurais durante anos a fio. Aos 35 anos, o cérebro já se organizou num conjunto muito finito de programas automáticos. E a esse padrão fixo chama-se identidade. Pense nisso como se tivesse uma caixa dentro do cérebro. É claro que não tem nenhuma caixa a sério no cérebro, mas podemos dizer com segurança que pensar dentro da caixa significa que estruturamos fisicamente o cérebro num padrão limitado. Ao reproduzir vezes sem conta o mesmo nível mental, o conjunto de circuitos neurologicamente integrado que mais foi ativado passou a determinar o que somos como resultado da nossa própria evolução. A neuroplasticidade. O nosso objetivo tem de ser pensar fora da caixa e levar o cérebro a fazer ativações diferentes. É isso que significa ter uma mente aberta, porque sempre que põe o cérebro a funcionar de um modo diferente, está literalmente a mudar a mente. As investigações demonstram que, ao utilizarmos o cérebro, fazemos-lo crescer e mudar, graças à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro para se adaptar e mudar quando recebemos novas informações. Por exemplo, quanto mais os matemáticos estudam matemática,
mais ramas neurais surgem na zona do cérebro utilizado para a matemática. E nos anos que passam a tocar em orquestras sinfônicas, os músicos profissionais expandem a parte do cérebro associada a línguas e a capacidade musical. Os termos científicos oficiais para designar o funcionamento da neuroplasticidade são poda e germinação. Significam exatamente isso: a eliminação de conexões, padrões e circuitos neurais antigos e a criação de novos. Num cérebro em um bom funcionamento, esse processo pode acontecer em segundos. Os investigadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, demonstraram esse fato num estudo realizado com cobaias, descobrindo que as cobaias que viviam em um ambiente rico, que partilhavam a gaiola com irmãos e filhos e que tinham acesso a muitos brinquedos, apresentavam cérebros maiores, com mais neurônios e conexões neurais do que as cobaias em ambientes menos ricos. Mais uma vez se prova que, quando aprendemos coisas novas e vivemos experiências novas, alteramos literalmente o cérebro. Para se libertar dos guilhões da programação física e do condicionamento que o mantém sempre igual, tente fazer um grande esforço. Também precisa de muito conhecimento, porque é ao aprender informações vitais sobre si próprio e a sua vida que pode aplicar um novo padrão ao bordado tridimensional que constitui a sua matéria cinzenta. Já tem mais matéria-prima para pôr o cérebro a funcionar de outras formas. Comece a pensar e observar distintamente a realidade, porque passa a ver a vida pelo olhar de uma nova mente. A travessia do rio da mudança. Nessa altura, já entende que, para mudar, tem de tomar consciência do seu eu inconsciente, que não passa de um conjunto de programas fixos. O mais difícil na mudança é não fazermos as mesmas escolhas que fizemos na véspera. Se é tão difícil, é porque deixar de formular os mesmos pensamentos que levam às mesmas escolhas de sempre, que nos fazem agir automaticamente, como é habitual, para vivermos as mesmas experiências que nos confirmam as mesmas emoções da nossa identidade, nos incomoda. É um novo estado de ser estranho, é desconhecido. Não nos parece normal. Já não nos sentimos nós próprios, porque já não somos nós próprios. E porque tudo parece incerto, já não conseguimos prever a sensação do eu familiar e do seu reflexo na nossa vida. Por mais incômodo que isso possa ser inicialmente, pelo menos é uma indicação clara de que entramos no rio da mudança. Entramos no desconhecido. Quando deixamos de ser o nosso velho eu, temos de atravessar o fosso que separa o novo eu. Por outras palavras, não assumimos a nova personalidade de um momento para o outro. É um processo que leva o seu tempo. Em geral, quando entram no rio da mudança, as pessoas sentem-se tão incomodadas no vazio entre o velho e o novo eu que retomam imediatamente aos seus velhos eus. Inconscientemente, pensam: isso não me parece bem, sinto-me mal ou não me sinto muito bem. Assim que aceitam esse pensamento ou autossugestão e se tornam suscetíveis aos próprios pensamentos, repetem inconscientemente as mesmas velhas escolhas, que geram os mesmos comportamentos habituais, que conduzem às mesmas experiências, que reforçam automaticamente os mesmos sentimentos e emoções. Depois, dizem para si próprias: assim já me sinto bem. Mas o que querem dizer é que se sentem familiarizadas. Se compreendermos que o incômodo que sentimos na travessia do rio da mudança é a morte biológica, neurológica, química e até genética do velho eu, ganhamos poder sobre a mudança e já podemos contemplar o outro lado do rio. Se aceitarmos o fato de que a mudança é a desnaturação dos circuitos fixos de anos a pensar inconscientemente da mesma maneira, já podemos persistir. Se entendermos que o incômodo que sentimos se deve ao desmantelamento de velhas atitudes, crenças e noções que fixamos repetidamente a nossa arquitetura cerebral, conseguimos aguentar. Se conseguirmos perceber que os desejos com que nos debatemos no processo da mudança são sintomas de privação das adições emocionais e químicas do corpo, podemos avançar. Se formos capazes de entender que os nossos hábitos e comportamentos subconscientes se estão a transformar num verdadeiro processo de variação biológica que nos permite mudar o corpo a nível celular, conseguimos investir. E se conseguimos recordar que estamos a modificar os próprios genes dessa vida e de incontáveis gerações anteriores, poderemos manter-nos inspirados e concentrados no nosso objetivo.
Há quem chame a essa experiência a noite escura da alma. É a fênix a arder e a reduzir-se a cinzas. O velho eu tem de morrer para que o novo eu possa nascer. É claro que isso incomoda, mas não faz mal, porque o desconhecido é o sítio indicado para a criação. É onde existem todas as possibilidades. Haverá melhor do que isso? Uma vez que a maioria das pessoas foi condicionada a fugir do desconhecido, agora temos de aprender a nos sentir bem no vazio ou desconhecido, em vez de o temer. Se me dissesse que não gostava de estar nesse vazio por ele ser tão desorientador e por não conseguir avistar o que tem pela frente, porque não prevê o futuro, diria que isso é excelente, pois a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, não a partir do conhecido, mas a partir do desconhecido. Para o novo eu nascer, também temos de ser biologicamente diferentes. A escolha consciente de pensar e agir de outra maneira todos os dias deve fazer germinar e selar novas conexões neurais. Para as consolidarmos, temos de criar repetidamente as mesmas experiências até fazermos dela um hábito. Devemos familiarizar-nos com os nossos novos estados químicos das emoções que advêm de novas experiências. Novos genes devem ser incumbidos de criar proteínas que alterem o estado de ser de outras formas. E se, tal como já constatamos, a expressão das proteínas é a expressão da vida e a expressão da vida se equaciona com a saúde do corpo, segue-se um novo nível de saúde estrutural e funcional. Surgem, então, uma mente e um corpo renovados. Quando nasce um novo dia, depois de uma longa e escura noite, e a fênix renasce das cinzas, inventamos um novo eu. A expressão física e biológica do novo eu é literalmente outra pessoa. Deu-se uma verdadeira metamorfose. Superar o ambiente. Podemos dizer que o cérebro está organizado para refletir tudo o que sabemos e experienciamos na vida. Já sabe que foram os acontecimentos das suas interações com o mundo exterior que moldaram a sua personalidade. As redes complexas de neurônios que se ativaram e fixaram em conjunto nos dias que já passamos na Terra formaram milhares de milhões de conexões, porque aprendemos e formamos memórias. Como cada conexão de um neurônio a outro é uma memória, o cérebro é um registro vivo do nosso passado. As experiências que viveu com todas as pessoas e coisas em diferentes alturas e locais do seu ambiente exterior ficaram gravadas nos cantos recônditos da sua massa cinzenta. Assim, por natureza, a maioria das pessoas pensa no passado, porque utiliza o mesmo hardware e software das memórias passadas. Se vivermos a mesma vida todos os dias, fazendo as mesmas coisas, às mesmas horas, vendo as mesmas pessoas dos mesmos lugares e criando as mesmas experiências da véspera, aprisionamo-nos num ciclo perpétuo de influências do mundo exterior sobre o mundo interior. É o ambiente que controla a nossa forma de pensar, agir e sentir. Somos vítimas da nossa realidade pessoal, porque é ela que cria a nossa personalidade. E isso tornou-se um processo inconsciente. Depois, reforçamos as mesmas formas de pensar e sentir nos tangos que dançam ou nas batalhas que travam. Ou os mundos exteriores e interiores fundam-se e formam um só. Se o ambiente regula diariamente a nossa forma de pensar e sentir, para mudar alguma coisa de nós ou da nossa vida, teria de superar as circunstâncias presentes nesse ambiente.